No cerne dos mistérios mais intrigantes do nosso mundo estão reviravoltas inesperadas que mudam completamente todas as teorias e todas as possíveis respostas. Os menores detalhes podem conter poder suficiente para reconstruir toda a narrativa, seja forçando o colapso de uma hipótese vigente ou apresentando uma resposta óbvia, mas totalmente carente de evidências. Número 10. Antígua é a maior ilha da nação caribenha Antígua e Barbuda. A região é famosa por suas praias de areia branca e águas atraentes. Ela é um centro tropical para vela e esportes aquáticos, além de cenário de misteriosos desaparecimentos não resolvidos na ilha. É na ilha de Antígua que várias pessoas desapareceram ao longo dos últimos 3 anos. Nas ilhas vizinhas, quem desaparece costuma ser encontrado. Eles ou aparecem vivos ou depois são encontrados na praia. As vítimas de Antígua, porém, desaparecem e ninguém sabe o que está acontecendo com elas. Uma moradora, Patrícia José, descreve isso como tortura mental. Foi a mãe dela, Hyacinth Gage, de 74 anos, que desapareceu nesse período de 3 anos. Patrícia sempre procura a capa de chuva laranja brilhante que sua mãe usava ao ser vista pela última vez. Entre 2024 e 2025, pelo menos uma dúzia de casos de grande repercussão foram relatados, com moradores desta pequena cidade caribenha tendo o mesmo destino, desaparecendo sem deixar vestígios. Keon Richards foi visto pela última vez no trabalho, no Sandals Grand Resort, em Antígua. O carro de Orton Davids foi achado queimado e 3 pescadores barbadenses sumiram no mar, restando apenas partes do barco deles que surgiram na praia. Apesar dos grandes esforços de busca, em muitos desses casos, as vítimas continuam desaparecidas, sem nenhum vestígio encontrado em lugar algum. A especulação é intensa. No lugar de respostas, os moradores oferecem apenas teorias. A aparente raiva da força policial de Antígua levanta dúvidas se o departamento, mal pago, não quer investigar ou está sendo pago para acobertar algo mais grave, como gangues ou tráfico. O comissário interino de Antígua, Everton Jeffers, reconheceu o desempenho insatisfatório da polícia e admitiu que melhorias são necessárias. Ele também pediu que o público mantivesse a mente aberta sobre o motivo por trás do alto número de desaparecimentos, incluindo a hipótese de tráfico de órgãos na região, embora não haja evidências que comprovem isso. De acordo com o relatório do início de 2025, o número de casos não resolvidos de pessoas desaparecidas em Antígua chega a quase 60 e, sem dúvida, já é ainda maior atualmente. Mas o curioso é que Antígua tem apenas 100 mil habitantes e a ilha possui apenas 108 milhas quadradas, mais ou menos o tamanho de Rosenberg, no Texas. É nessa pequena ilha que eles veem uma quantidade desproporcional de desaparecimentos, em comparação. Seus vizinhos não têm uma taxa tão alta de desaparecimentos. Número 9. Foi em 1874 que os primeiros tremores foram sentidos na Carolina do Norte. Foi no início de fevereiro, quando o chão tremeu e estrondos sem origem aparente emanaram da direção da Bald Mountain, um pico de 920 metros localizado na bacia do rio Broad. Alguns viram fumaça e vapores saindo de dentro da terra e logo o pânico tremendo, alimentado pelo fervor religioso, se instalou. Os moradores de Chimney Rock se abrigaram e correram para salvar suas vidas, achando que a montanha era um vulcão prestes a explodir. Nenhum evento catastrófico desse tipo se manifestou, nenhuma lava saiu das fendas e nenhuma rocha derretida foi projetada da boca da montanha vulcânica inexistente. Mesmo assim, durante 2 meses seguintes, os estrondos continuaram e uma atmosfera de presságio de desgraça tomou conta dos condados ao redor da Bald Mountain. A imprensa, atraída pelo mistério crescente, acorreu à região e relatou o que descreveram como um ato de intervenção divina ou mera coincidência. 2 meses antes, Posey Owensby, fazendeiro do condado de McDowell, subiu a Montanha de Pedra, na fronteira norte do condado de Rutherford, perto de Chimney Rock, Carolina do Norte,
onde teria feito um avivamento de 3 dias que terminou em 9 de fevereiro. Foi aqui que o autoproclamado pregador supostamente pediu ao Senhor que desencadeasse um tremor sobre a terra e obrigasse os pecadores ao seu redor a prestarem atenção. Curiosamente, no dia seguinte os tremores causaram estragos em toda a região. Tremores que nunca haviam ocorrido antes. Gado, cavalos e porcos foram soltos na floresta, e as pessoas próximas à montanha concluíram que só tinham mais alguns dias de vida. Enquanto a imprensa vinha para zombar do fervor religioso, o geólogo Warren Dupree, do Wilford College, tentou acalmar as mentes dos perturbados. Acompanhado por um grupo de estudantes, um engenheiro civil e um editor de jornal, ele percorreu a estrada Hickory Nut Gap, subiu e contornou as montanhas Baldy e Stone, passando por estradas e rotas difíceis. A equipe não encontrou nenhuma evidência de um vulcão ativo, nenhum sinal de fumaça saindo ou pedaços de rocha derretida. Havia apenas uma montanha, mas aquela montanha ainda estava roncando. Após constatarem que não havia explosões abrindo novas rotas, os geólogos concluíram que os tremores vinham debaixo do topo da montanha. Ele sugeriu que o afundamento das cavernas e a substância natural das montanhas eram os culpados. Pesquisadores depois atribuíram os tremores a desmoronamentos de rochas em cavernas sob as montanhas. Apesar da avaliação científica, o mistério ainda persistia sobre o que causou o início repentino dos estrondos e como isso se correlacionava com a oração de Posey Owens Bye. Durante 6 meses, em 1874, Rumbling Bald continuou a tremer. Eventualmente, as vibrações e os estrondos altos desapareceram, mas pequenos tremores ocasionais ainda são sentidos de vez em quando. Número 8. Localizado no corredor próximo ao saguão do laboratório Clarendon, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, está um mistério fascinante que tem cativado especialistas por gerações. É aqui que a campainha elétrica de Oxford está, tocando silenciosamente por um tempo sem precedentes. O dispositivo não é só uma curiosidade científica, tornou-se símbolo de resistência e fascínio. Foi uma das primeiras peças adquiridas pelo físico Robert Walker para uma coleção de aparelhos científicos. O professor reconheceu o quão especial ela era e garantiu seu lugar na história no final do século XIX. A campainha elétrica de Oxford é uma campainha elétrica experimental que consiste em uma esfera metálica pendurada que se move para frente e para trás entre 2 pequenos sinos. O que pode parecer um dispositivo simples e direto é, na verdade, o centro de um mistério peculiar. A campainha elétrica de Oxford toca há mais de um século e ninguém sabe como. Desde 1840, o ano em que foi construída, ela já tocou mais de 10 bilhões de vezes. O dispositivo funciona com uma bateria que parece durar para sempre, e os cientistas não descobriram como ou do que ela é feita. Ela mantém a campainha tocando inaudivelmente a cada meio segundo, atrás de 2 camadas de vidro. Ao longo das décadas, a campainha virou um objeto icônico que sempre rende assunto, inspirando estudantes e pesquisadores a refletirem sobre seu mecanismo e os limites da compreensão humana. Para descobrir seus segredos, especialistas teriam que desmontá-la e entender seu funcionamento interno, mas ninguém quer interromper o toque, então todos aguardam ansiosos que pare sozinha. Ninguém sabe quando o dia chegará ou quanto a bateria durará. Apelidado de bateria mais durável do mundo pelo Guinness Book de Recordes, o aparelho não mostrou nenhum sinal de que vai acabar tão cedo. O que os especialistas conseguiram determinar é que o martelo bate em um dos sinos e a bateria libera uma pequena carga, repelindo-o em direção ao outro sino. O processo se repete a cada meio segundo, como tem acontecido nos últimos 186 anos, sem acabar a energia. Os cientistas só conseguiram suspeitar e teorizar sobre a composição da bateria, com uma sugestão de que ela pode ser semelhante às pilhas de Zamboni, uma das primeiras baterias elétricas inventadas em 1812. Especula-se que a composição pode ser feita de camadas alternadas de folhas de metal e papel revestido com dióxido de manganês, podendo ter várias milhares de camadas de espessura.
Observou-se também que a bateria foi coberta com enxofre derretido, que isola e protege seu funcionamento interno de danos atmosféricos. Especialistas temem que abrir a caixa de vidro, onde está o sino, possa danificá-lo. Por isso, o deixaram intocado para observar sua durabilidade. Número 7. A cidade de São Francisco se refere a um trem transcontinental que ia de Oakland, Califórnia, até Chicago, Illinois. 3 empresas, incluindo a ferrovia Southern Pacific, operavam ele em conjunto. A linha principal da SP segue o rio Humboldt, levando o trem de passageiros pelo desfiladeiro Palisade, entre Beowawe e Palisade. O navio a vapor City of San Francisco foi lançado em junho de 1936 e chamou muita atenção devido às suas características ultra luxuosas, tornando-se um trem famoso com potência de ponta. 3 anos após começar sua trajetória, ocorreu uma tragédia. Era 12 de agosto de 1939, quando Ed Hickox entrou apressado na sala de controle do trem. A viagem levaria os passageiros a Oakland, mas houve atraso de meia hora. Após sair da estação em Carlin, Nevada, uma das paradas no trajeto, Ed Hickox acelerou para recuperar o tempo perdido. O trem City of San Francisco agora estava a 2,4 quilômetros de Harney, um desvio ferroviário que fica na linha principal da SP, no trecho entre Beowawe e Palisade. Nesse momento, Ed Hickox acelerou para 145 km por hora, o que tornava impossível parar a tempo caso visse perigo à frente. Às 21h33, o trem passou por um trecho do trilho desalinhado. Ao chegar ao trecho, o trem a vapor descarrilou rapidamente ao cruzar a 4ª ponte no desfiladeiro do rio Humboldt. Uma nuvem de poeira e fumaça sinalizou a catástrofe, mas dos destroços saiu o maquinista. Por um verdadeiro milagre, Hickox sobreviveu e correu o restante do caminho até Harney para conseguir um telefone. Ele ligou para os serviços de emergência e voluntários de Beowawe e Carlin correram para o local. Os sobreviventes receberam atendimento rápido com kits de primeiros socorros, mas precisaram esperar o resgate ser montado. Eles só sairiam do local da tragédia na manhã seguinte. 5 vagões do trem foram considerados perda total. A cafeteria e cozinha, o restaurante de 72 lugares, o lounge e buffet, e 2 vagões-leito chamados Twin Peaks e Chinatown. Os trilhos ficaram fora de serviço por vários meses, e nos dias seguintes, investigações extensas foram realizadas. Descobriu-se que o desalinhamento foi intencional, surpreendendo a todos. Alguém removeu o trecho do trilho, pintou de marrom e escondeu entre arbustos secos. Mergulhadores também encontrariam ferramentas no rio Humboldt, revelando que a tragédia foi um ato de sabotagem que exigiu 4 equipamentos pesados. Mover os trilhos teria levado 1 hora e desmontá-los do restante da ferrovia também teria levado bastante tempo. Importante notar que, 4 horas antes, outro trem passou pela área sem problemas relatados. Os investigadores ofereceram recompensa pelos sabotadores, levando à prisão e interrogatório de vários andarilhos, embora a polícia acreditasse que o responsável deveria conhecer operações ferroviárias. Os interrogatórios não chegaram à conclusão. E, curiosamente, vários anos depois, em 1995, outro trem descarrilou no Arizona e os investigadores encontraram semelhanças assustadoras com a tragédia da cidade de São Francisco. Os trilhos haviam sido movidos em uma ponte com um aterro alto, exatamente como no evento de 1939. Número 6. O fenômeno dos homens de preto é uma curiosidade do folclore dos OVNIs. Segundo a lenda, essas figuras misteriosas surgem quando há muita atividade de OVNIs. Supostamente, esses indivíduos rastreiam testemunhas oculares e usam métodos assustadores de intimidação para silenciá-las. Os homens de preto são descritos como entidades pálidas, com movimentos rígidos, geralmente vestindo ternos pretos idênticos e óculos escuros. Seu comportamento não humano deixa quem os encontra compreensivelmente perturbado. Nesses encontros, os homens de preto mostram um propósito definido e vão direto ao ponto.
No incidente de Harold Dow, em 1947, o patrulheiro do porto que estava investigando um OVNI perto da ilha Maury foi diretamente ameaçado durante sua visita. E no caso de Albert Bender e da IFSB, em 1952, uma visita dos homens de preto resultou no encerramento forçado de sua pesquisa sobre OVNIs. Mas em 2016, os moradores do condado de Muscatine, no canto sudeste do estado de Iowa, relataram que a visita dos homens de preto esteve longe de ser clara, e o motivo da passagem deles nunca foi determinado. Moradores da região relataram encontros estranhos com homens de terno preto agindo de forma esquisita e os deixando inquietos. Uma testemunha, R.J. Strong, disse ter visto um dos homens caminhando pela estrada asfaltada de sobretudo preto. Ele só caminhava pela estrada sem fazer ou dizer nada. Uma mulher teve um encontro semelhante, tendo visto um indivíduo sozinho com um casaco preto caminhando na estrada. O filho dela ficou petrificado em um incidente anterior com os homens de preto. Relatos apontam que os homens estranhos ficavam à beira da estrada e às vezes atravessavam o trânsito sem motivo aparente. Vários amigos de Cassie Pemtick contaram a ela sobre o incidente que aconteceu na rodovia 22. Os incidentes foram tão graves que apareceram no noticiário. A KWQC News 6 noticiou que a polícia local está tentando chegar ao fundo do estranho fenômeno em que homens de preto estão rondando as ruas à noite. O departamento sugeriu que, embora não haja crime envolvido aqui, o ato é bastante perigoso e está deixando os moradores compreensivelmente nervosos. A polícia de Muscatine recebeu vários relatos das mesmas pessoas pulando muros e atravessando os quintais dos moradores. As visitas desses homens de preto fizeram o departamento pedir que, se alguém os encontrar, ligue imediatamente para o 911. Segundo os relatos divulgados, ninguém que encontrou esses homens conversou com eles. Os rostos pálidos ficam imóveis à beira das estradas, caminhando para um destino incerto e atravessando aleatoriamente na frente dos carros, atitudes contrárias à sua natureza e propósito. Número 5. Em 1966, um grupo de 4 moradores visitou um antigo cemitério no oeste da Turquia. Foi nesse local que uma série de túmulos lídios do século VI a.C. estava situada. Após vários dias cavando, o grupo não conseguiu romper a alvenaria de mármore da porta do túmulo e então usou dinamite. A escavação arqueológica ilegal revelou o túmulo de uma nobre lídia e seus tesouros. Os moradores da vila foram os primeiros a vê-la depois de 2.600 anos. Eles pegaram os objetos de ouro e prata do túmulo e desenterraram centenas de outros de sepulturas vizinhas. Ao final da escavação, eles haviam acumulado 363 peças que seriam então contrabandeadas para fora da Turquia em vários envios através de Izmir e Amsterdã. 2.000 peças da coleção foram vendidas por $1,2 milhão para o Museu Metropolitano de Arte, que sabia que os valiosos objetos haviam sido roubados. As consequências de suas ações surgiram tanto em suas vidas quanto nas reações das pessoas ao redor. Muitos na vila ouviram histórias e começaram a discutir os acontecimentos em sussurros. Os moradores refletiram sobre os riscos que os ladrões haviam corrido e perceberam como as coisas haviam mudado para aqueles envolvidos. Alguns moradores achavam que o tesouro não havia trazido nada além de problemas. O clima na vila mudou enquanto todos questionavam se a maldição atingiria mais alguém ligado aos artefatos. A riqueza dos moradores, porém, não durou muito. Logo após o roubo e a venda dos artefatos valiosos, eles foram atormentados pelo azar. Um morador disse que um dos ladrões perdeu 3 filhos. Depois ele sofreu um acidente e ficou paralisado desde então. Outro ladrão passou por um divórcio amargo que o levou ao desespero. Um dos homens aparentemente enlouqueceu e contou que escondeu 40 barris de ouro. Um cúmplice do assalto, que vendeu os artefatos no exterior, teria passado por momentos terríveis não revelados e vivido uma vida de sofrimento. A maldição, porém, não parou nos ladrões e contrabandistas. Parecia causar infortúnio inexplicavelmente para qualquer um que a manuseasse.
Um diretor de museu considerado culpado de vender tesouros do museu para quitar dívidas de jogo também foi atingido pelo infortúnio, inclusive com uma sentença de 13 anos de prisão. Os homens que roubaram tentaram retomar suas vidas, mas a inquietação continuou. Quem sabia dos acontecimentos passou a enxergar o tesouro de outra forma. Em vez de fonte de riqueza, agora era visto como sinal de má sorte. Moradores comentaram sobre os acontecimentos por anos, usando a história como alerta para outros. A lenda do tesouro corrosivo ficou ainda mais forte e o cuidado que ela inspirou permaneceu na comunidade. A descoberta do tesouro e o infortúnio posterior entraram para a memória coletiva da vila, influenciando como as pessoas viam os riscos do passado. Número 4. O submarino israelense Dakar foi construído no auge da Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha e entrou inicialmente em serviço como HMS Totem em 1943. Após a guerra, o submarino foi modificado e foi oficialmente lançado por Israel em 1967. Após testes perto da Escócia, o Dakar foi preparado para viajar a Haifa para sua cerimônia oficial. Ao se aproximarem de Haifa, todos a bordo tinham que informar sua posição diariamente por rádio ao centro de comando. Durante boa parte de sua jornada, o submarino manteve contato com Israel até o dia 24 de janeiro. Naquele dia, o Dakar passou pela ilha de Creta e informou sua posição pelo rádio pela última vez. Nos dias seguintes, grandes operações de busca e resgate ocorreram. Forças dos Estados Unidos, Turquia, Líbano e Grécia tentaram encontrar o submarino desaparecido, mas desistiram 5 dias depois. K-129 era um submarino soviético de mísseis balísticos que foi comissionado em 1960. Seu porto ficava em Petropavlovsk-Kamchatsky e ele fazia parte da frota do Pacífico soviética. A embarcação estava equipada com mísseis balísticos armados com ogivas nucleares e torpedos com ogivas nucleares. Seu último deslocamento e terceira patrulha, sob o comando do capitão Vladimir Ivanovich Kabzar, foi marcado por uma tragédia. Com 98 a bordo, o submarino iniciou patrulha de dissuasão em tempo de paz, prevista do fim de fevereiro ao início de maio. Em março, as comunicações da embarcação cessaram abruptamente. K-129 havia desaparecido e, apesar de um esforço imediato e extenso de busca, não foi encontrado e foi oficialmente declarado como perdido. Minerve, um submarino diesel-elétrico da Marinha Francesa, foi lançado em 1961 e fazia parte de uma das 11 embarcações da classe Daphne. Minerve estava equipado com 12 tubos de torpedo, 8 na proa e 4 na popa. Sua tripulação tinha 45 pessoas, incluindo 6 oficiais. Toda a tripulação estava a bordo quando a embarcação afundou misteriosamente ao retornar ao porto de Toulon. Diversos navios, incluindo um submersível e um porta-aviões, participaram da busca pelo Minerve, mas nada foi encontrado. A busca acabou sendo encerrada. O USS Escorpião era um submarino nuclear classe Skipjack, parte de uma nova geração projetada para maior velocidade subaquática. O submarino, incrivelmente rápido, estava equipado com 6 tubos de torpedo e carregava armas tanto anti-superfície quanto anti-submarino. Sua velocidade e precisão fizeram com que o USS Escorpião fosse enviado em missões de espionagem tecnológica. Ele foi desviado do mar Mediterrâneo para interceptar uma força-tarefa soviética perto das Ilhas Canárias, mas nunca retornou e foi declarado perdido, tornando-se um dos mistérios marítimos mais conhecidos da Era Fria. Essas 4 histórias misteriosas e distintas têm algo em comum. As 4 desapareceram em 1968 em países distintos, com poucos meses de diferença. Nos últimos anos, todos esses destroços de submarinos foram localizados no fundo do mar. Mas o que causou as catástrofes só se pode teorizar sobre isso, o que gera ainda mais especulações. Mas esses mistérios viriam com outra reviravolta inesperada. Curiosamente, a CIA havia encontrado o navio soviético afundado K-129,
e por meio de uma operação altamente classificada, o Projeto Arizona, a agência recuperou grandes partes dele usando uma garra mecânica gigante. A missão custou 800 milhões de dólares na época e rendeu informações valiosas sobre códigos navais soviéticos, criptografia e torpedos nucleares. Como resultado da operação, apenas metade do CAMI-129 foi recuperada. O envolvimento da CIA em um desses mistérios abre espaço para mais especulações sobre os demais. Número 3. Patrick Leahy, um político americano, foi eleito como democrata para o Senado dos Estados Unidos em 1974. Ele representou Vermont de 1975 a 2023 e serviu como presidente pro tempore do Senado de 2012 a 2015 e, novamente, de 2021 a 2023. Após assumir o cargo, ganhou fama de liberal e liderou a reforma do seguro de saúde. Foi também Leahy quem avançou com a legislação que protegeu dados e propriedade intelectual. Em 2002, Leahy assistiu ao discurso do vice-presidente Dick Cheney na Convenção dos Veteranos de Assuntos Exteriores. Seu discurso abordava mal a guerra com o Iraque, que Leahy sentiu ser voltado à mídia para influenciar o público a apoiar o conflito, e não aos veteranos ou à promoção da democracia. Ele achava que o governo ficou muito confiante após os incidentes de 2001. O governo avançava de forma precipitada para a guerra, sem considerar as consequências. Em busca da verdade sobre os acontecimentos daquele ano e a campanha caótica subsequente instituída pelo governo dos Estados Unidos para obter apoio à invasão do Iraque, Leahy mergulhou nos documentos confidenciais e relatórios investigativos da CIA sobre o Iraque e Saddam Hussein. Ele soube pelos relatórios que Hussein já tinha interesse em armas de destruição em massa, o que não era novidade. Ele mostrava interesse há décadas. Leahy também duvidava das alegações de ligação entre Hussein e a Al-Qaeda. Hussein era um ditador secular, enquanto a Al-Qaeda era um grupo extremista religioso que se opunha a líderes como ele. Depois, Leahy concluiu que faltavam provas sólidas da ligação entre o Iraque e a Al-Qaeda. Ele não tinha prova de ameaça iminente, como sugeria o governo. Coincidentemente, no domingo seguinte, Leahy e sua esposa caminhavam de manhã quando dois corredores em boa forma os abordaram. O senador já os tinha observado antes e eles seguiam o casal até finalmente se aproximarem. Eles não se apresentaram e perguntaram a opinião de Leahy sobre os briefings de inteligência que ele vinha recebendo. A esposa dele, percebendo que não era o tipo de conversa em que queria se envolver, saiu rapidamente. Leahy explicou que se ele estivesse em reuniões informativas e se fossem confidenciais, simplesmente não poderia reconhecer isso e não poderia falar sobre elas. Os corredores entenderam, mas perguntaram se os informantes tinham mostrado o arquivo 8 documento que o senador nunca ouvira falar ou vira em sua busca por respostas. Eles disseram a ele que deveria perguntar sobre isso e que talvez encontrasse algo interessante. Não demorou muito para que Leahy arranjasse uma maneira de dar uma olhada naquele misterioso arquivo 8, um arquivo que contradizia diretamente a maior parte do que ele tinha ouvido sobre o governo Bush. Ele tratava de armas de destruição em massa e contestava as justificativas do governo para invadir o Iraque. Depois, ele votou contra a guerra. Leahy nunca soube quem eram os corredores misteriosos, nem quis saber. Alguns questionam se eram agentes desonestos do FBI ou CIA, que por coincidência se comunicaram com Leahy, já cético quanto às alegações do governo, disfarçados de corredores comuns. Não se sabe se tentaram contato com outros senadores ou como souberam do arquivo 8, já que nem Leahy sabia dele. Número 2. No dia 12 de novembro de 1936, um homem que se identificou como George J. Stein entrou em um banco em Ripon, Wisconsin. Ele estava lá para abrir uma conta poupança de $120, não forneceu número de seguro social e não deixou um endereço residencial. Ele deu seu nome aos caixas, que não verificaram, depositou o dinheiro e saiu. O mesmo homem, usando o mesmo nome, apareceu em dezenas de outros bancos pelo meio oeste. Cada vez, ele abria uma conta bancária de poupança ou de empréstimo.
De 1936 a 1952, ele abriu conta após conta, totalizando 5 em Wisconsin, 3 em Indiana, 2 em Minnesota, 1 em Iowa e outra em Illinois. Em 1952, a última das contas de Stein foi aberta, e depois disso, ninguém mais viu o homem misterioso, e nenhuma outra conta apareceu em seu nome. George Joe Stein havia desaparecido, e ele deixou para trás $130 mil que ficaram sem ser reclamados, distribuídos entre essas contas bancárias. Um pesquisador, Tom Becker, tentou chegar ao fundo desse mistério e começou a investigar as contas, descobrindo de forma bastante estranha que apenas uma delas tinha um endereço real vinculado a ela. Uma das contas de Indiana tinha como endereço 505 Washington Street. Aqui funcionava uma empresa que produzia chapéus, luvas e acessórios. A empresa contratou um caixeiro viajante chamado Ralph Barnett, que parecia corresponder à descrição de George J. Stein. Os pontos de venda de Barnett coincidiam com locais onde Stein foi visto. Becker acreditava que Stein e Barnett eram a mesma pessoa, mas isso não explica por que o vendedor viajante desapareceria de repente, deixando os fundos intocados. Outra pesquisadora, Frances Stroh, tentou desvendar o mistério e descobriu que Stein havia escrito um endereço de remetente em um de seus depósitos, e dessa vez isso levou a um homem chamado Ed Fay. Ed Fay, de acordo com arquivos de jornais, era um criminoso que assaltou uma agência bancária em Superior, Wisconsin, em 1903 e fugiu com $15 mil americanos em selos e dinheiro. Ele foi preso pouco depois, mas escapou da cadeia em 1904 e nunca mais foi visto. Skoll percebeu que Stein e Fay tinham a mesma idade e suspeita que o criminoso trocou de nome para esconder crimes e manter acesso ao dinheiro. Mas não há absolutamente nenhuma outra evidência que confirme que qualquer uma dessas teorias está correta. Parece que qualquer endereço fornecido levava a pessoas diferentes, exatamente como Stein queria. Banco 1903. Esses $130 mil permanecem não reclamados até hoje. Número 1. Foi em 1888 que o crime não resolvido mais famoso aconteceu. Naquele ano, entre agosto e novembro, uma série de homicídios assolou o distrito de Whitechapel, em Londres. Naquele ano, 5 homicídios ligados ao indivíduo foram documentados, mas suspeita-se que o agressor desconhecido cometeu outros crimes não resolvidos entre 1888 e 1892. O agressor foi chamado de Jack, o Estripador, pelo público, e até hoje ele continua sendo um mistério, enquanto autoridades e entusiastas investigam e analisam todas as teorias possíveis. Um dos indivíduos que entrou para a lista de suspeitos em 1888 foi um homem chamado Thomas Hayne Cutbush. Na época, ele era o principal suspeito. Ele nasceu em 1866 em Kennington, Inglaterra, a cerca de 5 quilômetros de Whitechapel. Ele era de família de classe média respeitável, mas teve uma infância infeliz. Quando jovem, seu pai deixou a família e se casou de novo na Nova Zelândia. Filho único, sua mãe nunca voltou a se casar. Dizia-se que sua mãe e tia eram muito religiosas e tinham distúrbios neurológicos não revelados. Thomas teve sérios problemas de comportamento desde cedo e foi demitido do primeiro emprego por isso. No seu segundo emprego, ele supostamente empurrou seu patrão escada abaixo. Nesse momento, ele passou a ter comportamentos preocupantes e extravagantes. Durante o dia, Tomás se isolava em casa e se absorvia na leitura de livros de medicina. À noite, enquanto todos dormiam, Tomás estava em Whitechapel, pulando muros e causando desordem. Seu estado piorou tanto que ele passou a acreditar que seu médico queria envenená-lo. Ele ficou obcecado com a narrativa. Ele contratou um dos melhores advogados de Londres, mas isso apenas o levou a concluir que a conspiração contra sua vida se estendia à justiça. Foi em 1888, quando tinha 22 anos, que Tomás enlouqueceu completamente, uma espiral descendente que aparentemente coincidiu com o início dos assassinatos de Jack, o Estripador.
Não só seu comportamento absurdo fez as autoridades suspeitarem que ele era o responsável pelos crimes. Sua aparência correspondia à dos envolvidos, dos olhos azul claros ao formato do lábio. Mas há uma falha nessa teoria de que Tomás era o estripador. Em 1891, ele foi condenado por 2 agressões distintas que ocorreram no ano anterior e foi preso e julgado. Ele foi considerado responsável pelos crimes após diagnóstico de psicose por uma junta médica. Ele foi internado no Hospital Broadmoor, onde ficou até falecer. O ano da internação dele marca 2 anos entre o último assassinato do estripador e o ataque que levou Thomas ao asilo. Embora a pausa na violência entre 1888 e 1890 torne improvável que ele fosse o estripador, isso não o remove completamente da lista de suspeitos. Especialmente levando em conta que Thomas era neto de um superintendente da Scotland Yard, Charles Henry Cutbush, que chefiava o ramo executivo da Scotland Yard, abrindo espaço para possível conspiração policial para acobertar, garantindo anonimato e impedindo investigação adequada. A relação entre a polícia e o principal suspeito só foi revelada em 1894. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.